Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. Neste segundo programa Ponto de Vista de 2018, eu tenho uma grande satisfação de, mais uma vez, entrevistar o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Ele vai nos falar sobre como viu o ano de 2017 no país e quais as perspectivas que enxerga para o Brasil este ano. E ele vai também, principalmente, expor seu ponto de vista sobre o Rio Grande do Norte. A crise que ele vive desde o ano passado e que perdura ainda neste início de ano. O ex-deputado federal Ney Lopes de Souza é um grande conhecedor da política brasileira e também, principalmente, da política do nosso Estado. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para vários amigos que me honram com a sua audiência, como Antônio Duarte, João Flor, Damião Potência, Dr. Mário, Chechel, Giovanni, Bruno, Dr. Ayrton, Tiago, Rogério e o Birajara Capistrano Neto. A todos vocês, um forte abraço. Deputado Ney Lopes de Souza, uma alegria renovada receber você do ponto de vista. Quero agradecer, porque você aceitou o convite, você estava gozando de um período justo e merecido de férias, e você saiu para dar essa entrevista, que eu tenho certeza o nosso telespectador vai acompanhar com avidez, dado o seu conhecimento profundo sobre política brasileira e potiguar. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite. E eu gostaria de começar, Ney, perguntando qual é o balanço que você faz do ano passado, 2017, no Brasil, e o que é que a gente pode esperar no ano de 2018, um ano complicadíssimo, que vai ter eleições para presidente, para governador, para senador, para deputado. Qual o seu ponto de vista sobre essas coisas? Olha, Nelson, para mim é uma alegria conviver com você, com os telespectadores nesse programa, né? É tanto que eu vim no estilo praiano aqui, vim de praia e tal. E fez muito bem, nós estamos aqui esportivamente lhe atender e conversar um pouco e refletir, sobretudo sobre esse nosso país. É muito pertinente a sua pergunta. O Brasil começa o ano de 2018 com uma perspectiva indecifrável. A gente não vai dizer sombria para não ser pessimista, mas é indecifrável. Por quê? Porque você vê, curiosamente, num ano eleitoral, de eleições gerais, até hoje a gente não tem as candidaturas presidenciais definidas ainda. É uma coisa singular na história do Brasil. Então, a gente só tem que raciocinar que o país começa 2018 levando consigo um acervo de experiência muito grande, que é essa experiência decorrente de operações tipo Lava Jato, de maior transparência dos atos públicos e de uma presença intensa das informações detalhadas para o conhecimento da opinião pública. O Brasil vivia antes, assim, um pouco embutido certas coisas que aconteciam. Agora, há uma pergunta no ar. Como é que o eleitor brasileiro vai reagir? Há quem diga, não muda nada, vai continuar tudo como era, os caciques vão mandar, vão comandar as urnas. E há quem diga, não. Depois que descobriram essa história de celular, o sujeito está lá nos confins, mas está acompanhando tudo, está sabendo de tudo, etc. Eu sou daqueles que acreditam que vai haver muita mudança, sabe, Nelson? Nós vamos ter um ano de mudança. Se essas mudanças serão as esperadas para um Brasil mais estável, eu não sei. Porque há até risco, um risco muito grande, de que discursos messiânicos, salvadores da pátria, venham ganhar uma eleição. Aí o perigo é muito grande, porque fica pior do que está. Mas vamos pedir a Deus que o povo, nas urnas, na deliberação das eleições, encontre caminhos de estabelecer uma ponte entre o passado e o futuro,
Você não pode ter essa história de novo, novo, novo. Você tem o novo se tiver habilidade para a condução da coisa pública. Se não, você tem que associar aqueles que já militam com experiência e que podem também contribuir. É esse bom senso que eu espero que as urnas de 2018 tenham para poder o país realmente caminhar para uma nova etapa na nossa história. Está me lembrando as suas palavras, o que a gente vê, por exemplo, em jogos de Copa do Mundo. As seleções sempre precisam ter alguém com experiência para dar uma orientação para o time. Se forem só os jovens demais no time, o time talvez não, em determinados momentos, ele não resiste a certas pressões. Eu gostei muito, achei muito oportuno as colocações que você fez. É importante ter o novo, mas não só o novo. O novo também é mesclado com pessoas de bem, que tenham experiência e que possam contribuir. Agora, 2017 houve muitas reformas no Brasil. Inclusive, em 2018, há aquela expectativa da reforma tributária. O que é que você achou das reformas que aconteceram no país o ano passado e o que é que você acha dessa história da reforma tributária acontecer nesse primeiro semestre? Olha, reforma no Brasil é uma redundância, um pleonasmo, porque elas são absolutamente necessárias, né? E eu acho que a maior reforma que o Brasil precisa, eu sempre defendi isso, seria a convocação de uma constituinte originária. Porque isso tudo é pronto-socorro, fazer reforma disso, reforma daquilo. Uma constituinte. O sistema jurídico brasileiro está estraçalhado. É uma concorrência de competências, órgãos querendo ser autônomos, poderes perdendo poder. É preciso restaurar o Estado brasileiro do ponto de vista constitucional. Redefinir funções, redefinir competências. Eu acho a maior reforma que o país precisa. E estou, inclusive, frustrado, porque a gente está entrando em 2018 e esse tema de uma convocação de uma constituinte não foi acolhido nem pelo presidente, nem pelo Congresso. Agora, já que não tem a Constituinte, não pode se tirar da pauta do debate nacional reformas essenciais como a tributária, como a reforma do próprio Estado brasileiro, reforma eleitoral que não fizeram. Fizeram apenas um arremedo. Não, piorou com esse fundo imoral, bilhões e bilhões para distribuir com os partidos que são inautênticos. Partido no Brasil não existe, existe propriedade privada. Você tem o CPF, o CNPJ do partido, para negociá-lo e proteger quem ele queira. E agora com bilhões de um fundo público que não tem praticamente fiscalização do Tribunal de Contas. Totalmente então lamentável. a gente andou, regrediu, andou para trás, como se diz, no sentido de como caranguejo, no sentido da evolução eleitoral brasileira. Agora, toda essa tarefa de reforma vai caber ao futuro Congresso Nacional e ao governo, porque a sociedade clama por isso. Agora, quando elas virão e como virão, tudo vai depender de outubro desse ano, das urnas de 2018. Grande mistério. Grande mistério. Grande mistério. Ney, sair do Brasil agora, você deu essa aula já para a gente. Rio Grande do Norte, qual sua avaliação, o seu ponto de vista sobre a realidade econômica, política, financeira do nosso Estado? Como é que você viu o Rio Grande do Norte nesses últimos 3 anos, antes de chegar em 2018? O Rio Grande do Norte não é uma exceção de Estado federado em dificuldade financeira no país. Você vai ter isso praticamente em 2/3 dos Estados federados, e raríssimas exceções não se enquadram. Agora, só que aqui as dificuldades se tornaram muito agudas. E o Rio Grande do Norte deixou de avançar em muitos pontos que a Paraíba avançou e o Ceará. Eu digo os dois porque são limítrofes conosco, né? Você tem 2 estados que sofrem as mesmas adversidades climáticas, políticas, sociais e, no entanto, estão anos à frente de nós, sobretudo do ponto de vista de estabilidade financeira e estabilidade política. Efetuar um projeto diferenciado, digamos Chegamos assim. a 2017 com uma crise aguda que poderia ter sido enfrentada no início da administração do governador Robson Faria, até para ele ser coerente com o discurso que ele tinha quando assumiu, ele devia ter feito as reformas que agora está propondo. Não fez e terminou sendo descapitalizado o sistema previdenciário do Estado, descapitalizado as finanças,
avançados índices de gastos, além dos limites da lei de responsabilidade fiscal, e nós terminamos com essa crise violentíssima que redundou nessa movimentação dos órgãos de segurança pública. Eu não considerei greve, foi realmente uma manifestação, porque eu nunca aceitei que você pudesse considerar grevista, nem mandar prender quem está com fome sem receber o seu salário. Isso não é incentivar movimento dessa natureza, mas você tem que humanamente entender que uma família sem ter renda, 2, 3 meses, e vivendo disso, não pode ter disposição nem psicológica nem física para desenvolver nenhuma atividade. Graças a Deus, nós entramos o ano com uma tentativa de solução que vai depender ainda de serem vencidas outras etapas para que essa solução se estabilize realmente para o Estado. Mas nós temos uma perspectiva, aí sim, um pouco difícil, eu não diria pessimista, mas de muita dificuldade para o futuro do Rio Grande do Norte. Sobretudo para quem vier a governar o Rio Grande do Norte ou a exercer qualquer mandato no Rio Grande do Norte. Porque isso não vai ser resolvido agora com 4, 5, 8, 10 meses. Isso vai se transferir para o próximo governo, para a próxima legislatura, todas essas dificuldades e obstáculos. Essa última reunião que aconteceu recentemente, que reuniu a classe política, muita gente, entidades e tudo mais. Você acha que isso, de fato, fará com que haja esse pacto em favor do Rio Grande do Norte? Ô Nelson, como ninguém está nos ouvindo, eu posso ser sincero, né? Esse papo de pacto que tem se falado é muita perfumaria. Pacto só tem sentido se as categorias envolvidas e com responsabilidade jogassem sobre a mesa a sua pauta do que pode ceder dos seus interesses e dos seus até privilégios e do que não pode. Esse negócio de vamos reunir, para olhar pelo Rio Grande do Norte. Por exemplo, vamos ser concreto. O Executivo está propondo alterações que estão submetidas à Assembleia. É preciso também que o Legislativo e o Judiciário apresentem objetivamente propostas que venham a dizer o que pode ser mudado e o que não pode. Não é impor de goela abaixo, o que pode e o que não pode na visão deles. O duodécimo, como é que vai ficar? Cresceu muito, cresceram os valores. Pode reduzir? Pode. Como vai reduzir? Então quem tem que dizer é o Judiciário, quem tem que dizer é o Legislativo. Por exemplo, você não pode excluir desses... Aliás, eu li recentemente um artigo publicado na Tribuna do Norte do presidente do Sinduscom, um rapaz Gaspar. Ele é o presidente. O artigo dele é um empresário, falou como empresário, me impressionou, porque ele disse: só é possível resolver o quadro do Rio Grande do Norte se todos, aí escreveu todos em letra maiúscula, participarem. E aqui eu incluo os empresários também. É preciso que nesses entendimentos de executivo, de legislativo, de judiciário, entre também a categoria econômica, o governo, através dos seus órgãos, Secretaria de Finanças, Secretaria de Desenvolvimento, etc., que atuam na área econômica, e os empresários também sejam ouvidos e se discuta o que é possível reduzir. Por exemplo, incentivos fiscais. Eu sou favorável a que as empresas tenham, mas numa hora de crise é preciso ceder um pouco também. Porque incentivo fiscal não é uma coisa subjetiva, não. É dinheiro público que deixa de entrar de imposto para o Tesouro. É dinheiro batido. Você desviar um incentivo é tão grave quanto um diretor de uma repartição desviar numa concorrência ilícita. É a mesma coisa. Nos Estados Unidos, eles tratam incentivos com a rigidez com que trata manejo de impostos públicos pelos órgãos do governo. Então, é preciso rever... dentro de uma ótica que é muito usada em muitos parlamentos, e eu, na minha larga experiência que eu tive como legislador de 24 anos no Congresso Nacional, eu usei várias vezes, são leis que têm prazos, leis temporárias, não significa tirar, mas suspender, condicionar a existência de determinado fato ao aumento das finanças, da arrecadação, do PIB, da produtividade dos serviços públicos, etc. Quer dizer, o debate da Assembleia pode também caminhar muito para essa área, estabelecer regras que não sejam definitivas, mesmo temporárias e condicionadas às melhorias, né? E aí eu acho que os atores disso, além do Executivo, Judiciário e Legislativo, tem que ter também aqueles que têm atividade econômica no Estado e que recebem incentivos.
Os que não recebem, não, porque já têm suas obrigações. Mas os que recebem têm que também ter uma participação, como disse o presidente do Sinduscom, quando escreveu o artigo, e disse, só há solução se todos, eu repito, ele colocou em letra maiúscula, participarem. Porque você não pode colocar essa conta para ser paga só pelo funcionário público, pelo aposentado, não pode. Tem abuso no serviço público, que se cortem os abusos. Que o governador diga, não pago um centavo além do teto do serviço público, e ponto final. Podia fazer isso. Isso eu sou a favor das mordomias excessivas. Agora, em que pese ter que excluir isso, é necessário ver também que o déficit de 130 milhões que tem da Previdência não é culpa do funcionário público só, não. Concordo. Porque o funcionário pagou isso durante todos... Aí descapitalizaram os recursos da poupança que o Fundo Previdenciário tinha. Não foi culpa do funcionário. Agora, que a situação é emergencial e que tem que aparecer uma luz no final do túnel, tem. Que se dividam os sacrifícios. Perfeito. E que não se coloque só nas costas dos mais humildes, dos que têm menor poder de pressão. É preciso dividir sacrifício dentro de uma visão de regras que sejam definitivas na mudança ou algumas que não sejam definitivas, sejam temporárias e que permitam desafogar as finanças públicas para um redirecionamento dos serviços públicos. Essa é a minha visão, Sam. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, oferece também serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia e outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promáter. E a Unimed Natal completou 40 anos de existência e de muitas conquistas. A maior delas, fazer parte da vida de mais de 132 mil beneficiários. Quem tem Unimed Natal conta com mais de 1.400 médicos cooperados e uma ampla rede de hospitais. Seja você também um cliente Unimed. E nós voltamos à nossa entrevista com o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, um nome que dá orgulho para todos nós potiguares, pela sua história maravilhosa, pelo belíssimo trabalho que você desempenhou em favor do nosso Estado. Uma pergunta que vai lhe dizer respeito. O que você acha da atuação da nossa bancada de políticos, da classe política do Rio Grande do Norte, principalmente a bancada federal,
que você, durante tantos anos, participou, honrando a todos nós potiguares. Ô Nelson, eu acho o seguinte, numa democracia é absolutamente indispensável a presença do político. Me choca muito essa degradação e essa criminalização que se faz da classe política, estabelecendo o princípio que todos calçam 40. Não é assim. Classe política é fundamental. Sem classe política, ditadura, autoritarismo, o dono da verdade, a arrogância, a prepotência. A classe política é quem, legitimada pelo voto, pode encontrar caminhos. E dentro da sua pergunta, eu divido em duas partes. Vou começar a classe política do Rio Grande do Norte, pela Assembleia Legislativa. Eu acho que haveria ainda na Assembleia, e me permita dar essa sugestão, também em função da experiência que eu tive de 20 e tantos anos no Congresso, uma maneira de agilizar algumas das medidas do chamado pacote anticrise. Porque é muito importante o Rio Grande do Norte sinalizar que está com a vontade política de mudar. Agora, sobre Brasília, eu acho que a bancada tinha que ter uma altivez de dizer, presidente, para o senhor contar com o nosso apoio, e aí é preciso ter coragem de se afastar do governo. O Rio Grande do Norte elegeu, por exemplo, uma pauta de consenso para votar em urgência, isso que eu falei há pouco, vai ser votada. Se isso passar, o senhor considere já uma demonstração de boa vontade e libere recursos, transferências extraordinárias para resolver em curto prazo o problema financeiro do Rio Grande do Norte. Porque ele liberou esse dinheiro para o Rio de Janeiro, quase 3 bilhões, a pretexto de que ia ter uma Olimpíada lá. Mas as transferências extraordinárias não estão limitadas pela lei de responsabilidade fiscal. Ele pode fazer, ele fez no Rio Grande do Sul, ele fez em parte em Minas Gerais. Por que aqui no Rio Grande do Norte só faz se aprovar todos os 18? Não tem sentido. Além do mais, o governador desenvolveu um trabalho, e alguns da bancada ajudaram, no sentido do Tribunal de Contas autorizar aquela transferência. O tribunal autorizou, aí vem um procurador federal e proíbe. Nelson, eu sou procurador federal, aposentado, mas sou final de carreira por concurso. Eu conheço a legislação dos procuradores federais. Procurador federal não tem poder para isso não, de pedir para suspender uma ordem de um tribunal. Isso eu nunca entendi. Foi um motivo que o governo Temer, através do Ministério da Fazenda ou do Planejamento, teve para punir o Rio Grande do Norte. Então, eu acho que o Rio Grande do Norte está precisando que a bancada federal agora vá lá e diga, o Rio Grande do Norte quer um voto de confiança do senhor. Qual é o voto de confiança? A Assembleia vai votar uma pauta de consenso, aí definiria nisso daí quantos itens, 5 ou 6, e depois disso o senhor vai dar um voto de confiança ao Rio Grande do Norte. Vai fazer transferência extraordinária para o Estado, para a gente começar a recuperação e sem prejuízo de continuar debatendo na Assembleia essas medidas que foram encaminhadas e que não podem ser aprovadas com uma urgência louca, muitas vezes sem permitir uma reflexão maior. Porque, por exemplo, quando você diz taxar, aumentar a taxa previdenciária, está certo. A Previdência do Estado está com 130 milhões de prejuízo. Mas, como eu disse no bloco anterior, a culpa não é do servidor, não, ele pagou. É verdade. Ele pagou. É verdade. A culpa não é do servidor. Não pode ser penalizado. Então é preciso encontrar uma maneira de, por exemplo, estabelecer quem ganha até 4 mil, ser isento desse aumento. Uma hipótese dentro da legislação. Ou então, se vier um aporte decorrente de uma retenção de incentivos durante 1 ano ou 2, estabilizaria a Previdência e depois tudo voltaria à normalidade. O que não pode é, de repente, impor num estado de pessoas que... Porque é preciso ver que servidor público no Rio Grande do Norte não é Marajá, todo ele não é Marajá. Não. Marajá é uma cúpulazinha que tem. Uma meia dúzia. Uma meia dúzia. E a maioria não pode pagar por gente isso. Que trabalha mesmo. E outra coisa, você não pode ter esse discurso absolutamente inconsequente de quem quer acabar serviço público, quer acabar Estado. Não, o Estado é necessário, porque nem todo mundo nasceu para ser rico, milionário e se reger pelas leis da oferta e da procura. O Estado é o que protege aqueles que são mais fracos, aqueles que não têm vocação para o lucro. Agora, isso não quer dizer que você tem uma máquina burocrática ganhando milhões e milhões com mordomia. Não, isso é um excesso que precisa desaparecer, mas não pode cair no outro excesso, que seria eliminar o serviço público. Então eu acho
que a bancada tem um papel muito grande de agora por diante, ter a coragem de dizer, presidente, ou o senhor dá um voto de confiança ao Rio Grande do Norte e faz transferências extraordinárias financeiras para o Estado, ou todos nós saímos da bancada de apoio ao governo. Era um gesto. Era um gesto. E ainda está em tempo de ser feito. Claro que está. Até porque o problema, Ney, extrapolou as questões meramente partidárias. O problema é gravíssimo, É gravíssimo. E atinge o Estado como um todo. Porque você se demorar aí 1 mês, 2, 3, com esse debate inconsequente, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, como é que vai ficar o Estado? É preciso, primeiro, fazer uma pauta de consenso, eu repito. Amanhã, os deputados se reuniram e diziam, disso daqui o que é que a gente concorda? 5, 6, 8 itens. Votava e aprovava, fosse o caso. As emendas constitucionais iam ser debatidas. E as outras também, mas a bancada federal, com o governador, iriam para Brasília e diria, presidente, ó, manda o dinheiro, faz a transferência, porque nós já demonstramos que é para valer o nosso propósito. Agora, ficar eternamente exigindo coisas que não são possíveis imediatas, Temer sabe que não se impõe nada no Legislativo do dia para a noite. Ninguém mais sabe do que ele, que vive indo e vindo. Uma vacilação que já se tornou piada no Brasil. E a permanência desse estado de coisas vai, além de contribuir para enfraquecimento da governabilidade aqui, vai contribuir para esse estado de coisas. A população anda inquieta. Insegurança coletiva. Segurança coletiva. Houve na questão da segurança pública. Do próprio serviço público. Como é que fica um servidor que queimou a pestana para fazer um concurso, que está ali porque passou, ou que trabalha, que é assíduo? Como é que fica um homem ou uma mulher desse tipo, ou um jovem, sabendo que amanhã vai ser atropelado, ou com admissão, ou com onerado no seu salário? Tem que definir isso. E se há abusos, que se cortem os abusos. É verdade. Em todos os poderes. É verdade. Abusos na concessão de incentivos, se é que existe, também serem cortados. Não pode ser uma rua de mão única, em que só servidor e aposentado é responsável. Não pode, é o que parece. Eu acho que se o servidor público, mediano que eu digo, de um modo geral, entender que os sacrifícios estão sendo divididos, o maior entusiasta da mudança é ele. Se ele hoje é contra, é porque ele está vendo que está pesando só nos ombros dele o peso do sacrifício. É como o cidadão que vê o fruto do imposto que paga. Ele paga satisfeito. Exato. Porque sabe que tem retorno. Contudo, quando ele paga e não vê, exatamente, ele de fato fica... Ele reage. Mas, deputado Ney Lopes, infelizmente, o tema foi muito bacana. A gente faria aqui 2 programas, 3 programas, mas infelizmente o diretor mostrou o reloginho dizendo que o tempo acabou. Eu vou lhe fazer uma pergunta, mas você vai assumir um compromisso comigo de responder em 30 segundos. Quando você falou que essa entidade de classe, fazendo alusão àquela colocação do presidente do Sinduscom, devem participar, claro, Fierne, FEComércio, FETRONOR, várias outras. OAB e Igreja também poderiam dar uma contribuição nesse momento? Sem dúvida, você lembrou muito bem, OAB e Igreja. São entidades, instituições de grande credibilidade e que podem dar. Agora, podem dar uma contribuição, não é uma coisa meteórica, vamos fazer acordo, não. Em cima de uma pauta. Perfeito. O judiciário diz, eu posso cortar aqui, posso cortar acolá, posso diminuir o duodécimo. O legislativo também. O governo propõe uma revisão dos incentivos fiscais, mesmo que temporariamente. Os empresários dizem o que vai afetar mais, o que vai afetar menos. E se decide uma pauta que você entre para discutir e saia com solução. Porque essa história de marcar reunião, eu aprendi com o senador Nelson Carneiro, com quem eu convivi em Brasília, ele dizia o seguinte, reunião política só é eficaz quando a gente entra sabendo o que é que vai ser decidido. Beleza, sabedoria pura, experiência exatamente, imensa. Ney Lopes, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que o nosso telespectador não desgrudou da televisão para lhe ouvir, você com essa sua clarividência toda, você com essa sua experiência toda, nos brindou desse programa, nesse segundo programa de 2018. Muito obrigado, mais uma vez, por você ter dado essa honra ao seu amigo de lhe entrevistar nesse mês de janeiro. Eu agradeço, estarei sempre à sua disposição e é um prazer conviver com você e com o telespectador. E a você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência. A certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema FEComércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN.
Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal. 40 anos. Cuidando de você. Esse é o plano.